A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados, queridos irmãos em Cristo, essa comunidade abençoada. Eu queria trazer uma palavra para as nossas vidas nesta tarde, em que o título dessa reflexão é A Troca da Antiga Aliança pela Nova Aliança, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículo 1, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundão e não o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria trazer essa reflexão para que nós possamos compreender um pouco mais, à luz da palavra de Deus, sobre não devermos unirmos, misturarmos o antigo pacto e o novo pacto. Que diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Toda vez que abrimos as páginas do Velho Testamento, devemos sempre colocar como pano de fundo o Evangelho de Cristo, para que não tomemos ao pé da letra, como mandamento divino ordenado aos discípulos de Jesus, muitos dos preceitos da antiga dispensação, que durou de Moisés a João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 13, Lucas capítulo 11, versículo 16. Os quais não podem e não devem ser aplicados na nova dispensação em que estamos vivendo há cerca de 2000 anos. A lei antiga, determinada por Deus para vigorar em Israel por cerca de 1440 anos, prescrevia morte por apedrejamento em razão de determinadas transgressões daquela lei dada por meio de Moisés. Como o maldito de Deus deveria ser anunciar a si mesmo publicamente o leproso. Proibidos estavam vários alimentos classificados como impuros, sacrifício de animais oferecidos para cobrir o pecado e muitos outros preceitos civis e cerimoniais, além dos morais. Deus, pela lei, revela que era o juiz do seu povo e ensinava ao mesmo tempo o quanto é oposto ao pecado. Todavia, em sendo juiz, é também Pai bondoso, amoroso, misericordioso, perdoador e salvador. E como revelou isto? Já que os preceitos da lei antiga poderiam ofuscar tais atributos relativos à sua completa longanimidade, amor e bondade. Ele o fez trazendo uma nova lei por meio de Cristo, para substituir a antiga. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A lei da nova aliança do Novo Testamento do Evangelho da Graça, pela qual se revogou a primeira, é chamada pelo apóstolo de lei régia, Tiago capítulo 2, versículo 8, porque prescreve o amor ao próximo sem qualquer tipo de condenação legal, conforme ocorria na primeira, apesar de também prescrever o amor ao próximo. Assim, a lei do amor de Cristo não vigora pelo cumprimento de ordenanças cerimoniais e civis, como a primeira, mas simplesmente por fé, graça, misericórdia e arrependimento. A punição dos malfeitores é designada para as autoridades civis de cada nação, conforme determinação da parte de Deus. Não é, portanto, uma característica ou atribuição do Evangelho, pelo qual se oferta a libertação do espírito, do jugo e condenação do pecado. A lei do Evangelho é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O amor nunca busca o mal, ou o que seja do próprio interesse. Não se conduz inconvenientemente, não é preconceituoso, enfim, o amor faz somente o bem ao seu semelhante. Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. No episódio da mulher adúltera, que Jesus livrou da condenação por apedrejamento, podemos constatar o quanto ele realmente mudou a antiga lei por uma nova, porque pela antiga ela deveria morrer apedrejada. É por isso que é ordenado por Cristo aos cristãos, na Bíblia, que façam o convite da salvação pelo Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares da terra. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este convite consiste basicamente no oferecimento gratuito que ele está fazendo da sua própria justiça divina, amor e misericórdia, para perdoar todos os nossos pecados e justificar a todos os que neles crerem, de modo que sejam livrados da condenação e para o recebimento da vida eterna. Todavia, em havendo recusa em se ouvir a mensagem do Evangelho, o próprio Cristo ordena que não haja insistência. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Marcos capítulo 6, versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. O Evangelho é um tempo da paciência, da misericórdia, da longanimidade de Deus para com todos os pecadores. A ninguém Deus está condenando, enquanto durar esta dispensação. Ao contrário, está salvando. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O Evangelho é a lei divina, se assim podemos nos referir a ele, na presente dispensação da graça. E esta lei de justiça, oferecida para a nossa justificação e perdão, a ninguém condena. É a rejeição do Evangelho, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, que será o motivo da condenação no último dia, como ele o afirma em João capítulo 12, versículo 48. João capítulo 3, versículo 16 e 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes:
e de por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta nova dispensação do Evangelho substitui a chamada antiga dispensação da lei de Moisés, porque Jesus se ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, para satisfazer a exigência da justiça divina. Não é, portanto, do teor e essência do Evangelho condenar as pessoas pelos seus maus atos e até mesmo pensamentos, porque até os próprios cristãos que fazem a oferta do Evangelho também são pecadores que foram remidos pela graça, mediante a fé em Jesus. Aos que têm abraçado a fé no Evangelho, Cristo lhes impõe a disciplina da nova aliança, pela admoestação mútua, a prática do amor e das boas obras. Outra característica do convite do Evangelho é que não se deve fazer distinção de qualquer pessoa, que não deve haver preconceito de raça, religião, condição social ou de qualquer outra natureza. Desta forma, aqueles que têm sentimentos preconceituosos não estão de modo algum anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo, tal como ele se encontra registrado nas páginas da Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque isto seria uma contradição, uma vez que não se pode conciliar preconceito com o fato de Jesus não fazer acepção, distinção de qualquer pessoa, e de igual modo devem, portanto, agir aqueles que falam em seu nome. Por outro lado, deixar de anunciar o Evangelho para o bem eterno dos ouvintes que o receberem, por livrar o espírito da condenação eterna a ser proferida no dia do juízo final, seria então uma grande prova de falta de amor e de misericórdia para com os nossos semelhantes, esconder deles esta mensagem ou então adulterá-la. É por isso que também é ordenado nas Escrituras que se deve ter cautela com o ensino de falsos pastores, profetas e mestres que falam em nome de Cristo, que se dizem cristãos e mensageiros genuínos do Evangelho, quando na verdade não são, e o fazem por motivo interesseiro e por torpe ganância. Mateus capítulo 7, versículo 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegar o soberano Senhor. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Mateus capítulo 10, versículo 16 e 17. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mateus capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. A prudência da serpente é recomendada pelo Senhor aos que se empenham na obra da pregação do Evangelho, ao lado da simplicidade das pombas. As serpentes evitam confrontos desnecessários, mas atacam quando são atacadas. Por isso, o cristão deve reter apenas a prudência da serpente e associá-la à inofensividade das pombas, que nunca atacam quando são atacadas. Por fim, ao concluir esta breve reflexão, deve ser dito que a ninguém deve ser imposto o Evangelho com uma forma de obrigação a ser cumprida, e nem mesmo nas congregações de Cristo, porque Deus quer ser amado e adorado em espírito e de modo voluntário. Ninguém deve ser condenado ou acusado por conta da religião ou costumes que tenha adotado. Evidentemente, é claro, desde que não infrinja as normas legais e os costumes de cada sociedade a qual se pertença. Mas isto não é um encargo dos cristãos enquanto cristãos, mas das autoridades constituídas. Os mensageiros do Evangelho devem ser promotores da paz, e por isso é dito por Cristo que bem-aventurados são os pacificadores. Louvado seja o nome do Senhor. Para este propósito da promoção da paz e do bem-estar dos semelhantes,
devem orar em favor de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Devem também os cristãos serem modelos de bom comportamento e de conduta, como pais, filhos, empregados, empregadores ou o que for. Devem estar sujeitos às autoridades, porque, conforme afirmado na Bíblia, não há autoridade genuína que não tenha sido instituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O Evangelho não é pregado por mero dever de consciência ou por obediência ao mandamento divino, mas, sobretudo, porque os discípulos de Jesus são movidos em amor a fazê-lo, pelo mesmo Espírito Santo que em nós habita e que também atuava em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo essa reflexão para as nossas vidas, amém? Explicando um pouquinho sobre a troca da antiga aliança para com a nova aliança, amém? Sobretudo, essa obra de Deus, aceitar a Cristo, caminhar nessa caminhada com Cristo, é um ato voluntário, amém, meus irmãos? Queria agradecer a todos os meus amados, queridos irmãos e irmãs deste canal, né? Nós estamos com 27 irmãos inscritos, tá bom? Dá o seu like, compartilha, tá? Comenta no nosso canal, tá bom? Compartilha com o seu irmão sobre o nosso canal, para que a palavra de Deus seja divulgada, tá bom? Nessa linha de pensamento na nova aliança, né? Aqui nós não temos partido religioso, nós não temos nome de igreja, porque a igreja somos nós. Hoje nós fazemos parte nessa nova aliança de uma comunidade cristã, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da vida, né? E peço também, né, que Papai do Céu nos abençoe nesta tarde, né, neste dia e nessa semana, né, com todas as bênçãos, né, da eternidade de Deus, que Ele possa estar nos guardando, nos protegendo, nos concedendo todas as nossas petições de acordo com a vontade dEle, guardando o nosso lar, nossa família, nosso trabalho, todos os nossos empreendimentos. Amém, meus irmãos? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.